Max Verstappen está em apuros para essa temporada de 2025 da Fórmula 1. Você que acompanha a Fórmula 1, mas principalmente o Max Verstappen, tá ligado que nos últimos anos, desde o seu início na categoria, ele vem evoluindo muito. Primeiro lá na Toro Rosso, depois ele foi para a Red Bull e depois disso vem disputando, vencendo corridas, até que em 2021, numa disputa corrida a corrida muito próxima com o Lewis Hamilton, na última volta do último GP, ele conseguiu aí conquistar o seu primeiro título, então foi um ano bem difícil para ele. Só que, vamos ser bem sinceros, os outros 2 anos seguintes foi com o pé nas costas, né? 2022 e 2023, ele foi campeão facinho. Só que, no ano passado, no ano de 2024, ele teve um ano mega difícil. Não foi tão difícil quanto foi em 2021, mas foi um título muito complicado para ele, que parecia que ia ser tranquilo, já que nas 10 primeiras corridas do ano passado, o Verstappen venceu 7. Então a gente olhou e falou, Verstappen vai ser campeão esse ano, assim, muito fácil. Só que nas 14 corridas finais do campeonato, o Verstappen só venceu 2, sendo que ele ficou 10 corridas sem vencer. Então imagina só, ele, a equipe, a Red Bull. Cara, a gente venceu 7 das 10 primeiras. Nossa, esse ano de 2024 vai ser fácil, vamos ser campeão tranquilo. Só que aí ele ficou 10 corridas sem vencer e depois ganhou só 2 no final. E vou fazer um disclaimer aqui, um parênteses, da corrida dele do GP do Brasil, que foi coisa assim, de outro planeta, largou em 17º em chuva e venceu. E praticamente escalou o pelotão inteiro, quase fez o que o Bortoleto fez na Fórmula 2 lá em Monza, que ele largou de último e acabou vencendo. O Verstappen largou quase de último em 17º e venceu. E com tudo isso, a gente chega para 2025, num campeonato muito mais disputado do que vinha acontecendo nos últimos anos. Uma McLaren que foi campeã de construtores no ano passado, com os 2 pilotos fortes, uma Ferrari com a chegada de um Lewis Hamilton empolgadíssimo para vencer esse 8º título e ultrapassar o Schumacher. O Schumacher tem 7 títulos, assim como o Lewis Hamilton. E uma Mercedes que tá crescendo, tá evoluindo aos pouquinhos ali, com o George Russell mesmo, que vai tentar brigar. O Kimi Antonelli é novato, a gente não espera, pelo menos nesse primeiro ano não esperamos muito dele. E tem o Gabriel Bortoleto. Max Verstappen que se cuide. Mas, voltando para falar do Verstappen, o que eu queria pontuar sobre 2025? Que ele vai ter várias questões. Primeira questão, o carro da Red Bull. O carro da Red Bull, nos últimos, então, como a gente falou no passado, ficou 14 GPs ali numa performance muito inconstante. Ele ainda conseguiu arrancar 2 vitórias aí. E começou a acontecer isso principalmente no meio do ano passado, com a saída do Adrian Newey, que era o engenheiro, o gênio por trás dos carros da Red Bull, ele foi para Aston Martin. E aí, outros funcionários-chave ali da Red Bull acabaram saindo e a performance, foi ladeira abaixo. Com isso, a gente já puxa um outro ponto, que é o seu companheiro de equipe. Porque além do problema do carro, pelo menos o Verstappen tinha o Pérez para uma vez ou outra, ajudar ele em algum momento. Só que agora a gente tem a entrada do Liam Lawson. E o Liam Lawson tem um temperamento, pelo menos do que a gente viu até agora, bem diferente do Pérez. Então, ele pode também ser um problema por Verstappen. Até porque o Verstappen já está consolidado, tetracampeão na categoria. O Liam Lawson está chegando agora, então ele tem que se provar. Se ele não se provar um bom piloto, ele não fica na Red Bull e talvez nem na Fórmula 1. Então, quando chegar um momento ali de disputa de posição, pelo menos na minha opinião, ele não vai fazer jogo mole pro Verstappen, não. Só que ele tem uma faca de 2 legumes, são 2 lados aí nessa seara, que é, de um lado, o Liam Lawson não pode fazer jogo mole para ele se manter na categoria, só que de um outro lado, ele também não pode fazer um jogo duro muito grande. Por quê? O histórico da Red Bull, de pilotos que fizeram jogo duro com o Verstappen, Pierre Gasly, Alex Albon, Daniel Ricciardo, eles passaram no RH assim, rapidinho, depois que começaram a disputar a posição com o Max Verstappen. Então,
Esse vai ser um outro problema para o Verstappen nesse ano. E aí a gente ainda tem um terceiro ponto e último ponto, que é a parte emocional, psicológica do Verstappen. Ele é um cara que já comentou: eu não vou estar na Fórmula 1 se não for numa equipe, num carro competitivo. Como ele vai lidar emocionalmente nesse ano não tendo um carro bom, ou não tendo um carro tão bom quanto os seus adversários, que pelo menos essa é a tendência. Já que a Red Bull ficou em terceiro no campeonato de construtores no ano passado, atrás de McLaren e Ferrari. Será que o Verstappen vai ficar xingando no rádio, igual ele fez muitas vezes no ano passado e nos últimos anos? Vai ficar jogando todo mundo para debaixo do ônibus, né? Em entrevistas e tudo mais? Como ele vai lidar? E aí a gente já puxa um último ponto, nem ia falar dele, eu acabei de lembrar agora, que é: e essa questão da Aston Martin? Se a performance da Red Bull em 2024 não for boa, a Red Bull talvez ficar em terceiro, quarto ali de construtores. Verstappen, imagina ele ficando em terceiro, quarto no campeonato de pilotos. Ele vai estar extremamente frustrado. Com a saída do Newey, com a saída dos outros funcionários da Red Bull, será que aquele rumor da Aston Martin não pode pintar? Que é levar ele para a equipe em 2026? Ó, é um rumor, mas pode acontecer sim, viu? Não é uma viagem, não é uma coisa tão de outro planeta, não sei o que lá. Pode acontecer sim. Mas era isso. E você? O que acha de tudo isso? Acha também que o Max Verstappen vai estar em maus lençóis nesse ano, em 2025? Vai passar um apuros muito grande? Deixa aqui nos comentários, depois segue a aceleração para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!